Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. De um lado ele que é hamburguero, churrasqueiro, empresário, podcaster e está à frente do Luz Câmera Burger, Rodrigo Cury. E do outro lado, ele que também é hamburguero, empresário, podcaster e responde também como o hamburguero raiz, Luiz Morilho. Sejam muito bem-vindos ao É Fogo. Meu xará, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação aí, muito legal, uma honra participar. Você que é um dos precursores, se não o do precursor, né, de um podcast assim, nesse nosso segmento. Então é uma honra participar aqui e obrigado pelo convite. Olá, Rodrigão, também faço das palavras do Rodrigo aí, também as minhas palavras, obrigado pelo convite aí, foi bem bacana a gente fazer essa troca aí de você ter ido na nossa casa, agora a gente está na sua casa aí pra gente trocar essa ideia e eu acho que vai ser bem legal e vamos embora. Legal. Pô, obrigado vocês por terem topado. Acho que é isso, né? Vamos falar um pouco mais também depois que eu dei um pulo no podcast de vocês, pra galera conhecer e ouvir também. Mas obrigado, um prazer falar com vocês. A gente fala mais um pouco de hambúrguer, de carne, de podcast, que a gente gosta bastante aqui. Mas eu queria começar do começo, perguntando pra vocês uma pergunta que eu sempre faço. Eu fiz uma apresentação de vocês, mas pra quem não os conhece, como vocês se apresentam? Cara, é difícil, porque assim, eu pelo menos não sou chefe de cozinha, não sou churrasqueiro, não me apresento como, apesar de participar de vez em quando de algum evento ou outro, e principalmente no Luz Câmera Burger. Hamburguero, talvez, mas é que eu acho que hamburguero não é exatamente uma profissão, mas sim, pode ser uma bela denominação. Agora, empresário, sim, talvez, porque trabalho além de ter hamburgueria, tenho outros negócios, assim como uma produtora de filme, onde a gente grava nosso podcast, que é um dos jobs lá da produtora. Então, me vejo mais como empresário, mas que está na área aí, e assim, sobre hambúrguer, posso falar com propriedade que nessa nova fase aí dos hambúrgueres, bem no começo, aí, um dos precursores, talvez, assim como quando a gente se conheceu. E, inclusive, estávamos nós três juntos quando a gente se conheceu. Então, isso já faz bastante tempo, né? Não, cara, o hamburguero raiz, né, o pessoal fala de hamburguero raiz e tudo mais, ficou mais conhecido, que, na verdade, foi um codinome que eu coloquei para tentar resgatar um pouco mais aí a essência, né, do hambúrguer raiz, que eu sempre gostei de x-salada e tudo mais, mas eu também não vou me intitular como o hamburguero ou chefe de cozinha. Eu sou formado em hotelaria, né, com pós-graduação em gastronomia, atuei nessa área, mas também atuei em outras áreas, né, como hospedagem, trabalhei em navio, trabalhei em restaurante, né, trabalhei com eventos, turismo, então assim, toda essa área de entretenimento, lazer, alimentos e bebidas, né, acho que eu sou um polivalente nessa área. Não me intitulo assim como ou chefe de cozinha ou empresário e tudo mais, mas eu acho que eu faço de tudo um pouco, né? Hoje, né, tenho uma empresa, né, duas vertentes diferentes, que é tanto no marketing digital quanto na parte de gastronomia em si. Eu acho que hoje em dia a gente pode me chamar de roda os pratinhos aí, né? A gente tá girando, levando cara, conhecimento, levando informação para essa galera aí que às vezes também quer começar ou quer ter como, né, um trabalho ou um estilo de vida aí, a gastronomia e, né, poder colocar a comida na mesa da família através dessa questão de você trabalhar, né, com a comida. Legal, mas acho que essa pergunta é justamente isso mesmo, porque dificilmente a gente se apresenta, né? Como você vai preencher a ficha do hotel lá, todo mundo fica meio assim, pô, o que coloca e tal. E aí acho que a brincadeira dessa pergunta é essa mesmo. Mas também acho que, pô, você faz hambúrguer profissionalmente, é hamburguero. Você tem uma empresa,
é empresário, não, de repente não é um Roberto Justus, um Paulo Leman lá, mas somos todos empresários aqui, né? Não, o que você falou agora é interessante. O que você coloca quando vai fazer o check-in no hotel? Exatamente. Eu coloco empresário, porque também acharia estranho escrever um burgueiro. Não que alguém vá ler também, porque acho que ninguém lê aquilo lá. Mas não vejo como exatamente uma profissão. Aí sim, talvez, se o cara é um hambúrguer e trabalha na cozinha, na operação ali, cozinheiro ou chefe de cozinha, enfim, eu não fico 100% dentro da operação da cozinha, então fico, apesar de saber fazer muitas das coisas. Mas é isso, realmente. E aí minha formação é outra, de rádio e TV, fiz rádio e TV, fiz faculdade, terminei a faculdade e abri uma produtora de filme, e aí a coisa foi acontecendo naturalmente, o lance da hamburgueria, e já há 10 anos, isso mais ou menos, a hamburgueria. Então, sim, estou bem enquadrado no meio, mas o lance, a ideia que você deu de colocar, o que você coloca no check-in lá do hotel, o lance é isso, é realmente empresário. E aí, isso já abrange várias coisas já e é nessa linha. Não, mas cara, você me deu uma ideia agora, porque eu também normalmente coloco empresário. Mas vou fazer o seguinte, da próxima vez que eu for fazer um check-in no hotel, vou colocar hamburguero e aí vou postar com a hashtag profissão hamburguero. Vamos incentivar a galera a colocar que é hamburguero também, porque é uma boa, né, cara? Tem uma galera que vive disso, por que não, né? Não, vendo por esse lado, realmente, pensando nessa linha agora, não tinha parado para pensar nisso, mas exatamente, pizzaiolo, e é uma vertente que o cara que é pizzaiolo, ele já se intitula pizzaiolo mesmo, apesar de ele trabalhar na cozinha com outras coisas. O cara não abre só massa de pizza e forno e tal, tem várias outras coisas que o hamburguero, o pizzaiolo acaba fazendo. Mas é legal, boa ideia. Então vamos atiçar isso aí, que eu acho que é uma boa ideia. Essa bandeira aí é realmente uma coisa legal. Até eu falo também, cara, como o Rodrigo falou, cara, tem o pizzaiolo, tem o advogado, tem o cara que trabalha só com hambúrguer, né? Que, cara, é o hamburguero, né? A profissão do cara, o cara é hamburguero, o cara vive disso, o cara acorda, vai no mercado, compra coisa para botar a hamburgueria dele ali pequenininha, ou o carrinho de lanche dele, né? Então, assim, o Brasil é muito grande, tem muita gente que às vezes trabalha só disso, né? Tem o lanche, o cara só trabalha na chapa na lanchonete dele, né? E acho que realmente valorizar realmente a gente que gosta de hambúrguer, né? Tá aí com o hambúrguer, a gente se conheceu, né? Mais profundamente, né? Através do hambúrguer. Então, eu acho que levantar essa bandeira aí de ser o profissão hamburguero está válido aí, que todo mundo, então, quem for hamburguero na próxima, quando chegar no hotel, chegar em algum lugar que tem que colocar profissão, coloque hamburguero e posta com a hashtag profissão hamburguero. Vou fazer isso. Não sei quando que eu vou me hospedar no hotel tão cedo, mas em breve espero. Vamos postar, vamos compartilhar isso aí. E aí eu queria voltar um pocão lá atrás. Qual que é a ligação de vida de vocês com a cozinha antes de virar profissão? Tinha alguma ligação de infância, adolescência com vocês? Cara, eu tenho minha ligação com a cozinha foi quando eu fui morar sozinho, saí de casa para ir morar sozinho. Nada, foi nem morar no interior, nem fora de São Paulo, nem nada. Foi realmente tipo, quero vazar e morar sozinho, aluguei um apartamento lá. Tinha 20 anos de idade e fazia faculdade aqui em São Paulo mesmo, no centro aí, no Brás, da Embi Morumbi. Só que, como eu falei, rádio e TV, então não tinha nada a ver. Até gostava de fazer o churrasco, eu tenho uma memória das antigas de churrasco do meu pai sempre gostou muito, mas aquele churrasco caseiro, final de semana, todo final de semana tinha churrasco, minha casa sempre teve churrasqueira, e a família ia, tal, meu pai fazia, eu ficava junto, mas aí a cozinha um pouco mais, a dar uma variada, e aí ir tomando gosto e gostando mais de fazer alguma coisa nesse sentido, foi quando eu fui morar sozinho. E aí lá eu tive que começar a aprender. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um arroz, tipo, aquela coisa. Puta, liguei pra minha mãe, falei, mãe, dá uma dica aí, mais ou menos, que eu não fazia a menor ideia de algumas coisas assim. E aí foi muito pelo feeling. Eu nunca estudei demais, não, mas eu, sim, muito do que eu vejo, eu acabo, eu falo, puta, isso aí eu já fiz sozinho, sem ter que, sem ter visto alguém, sem ter estudado a fundo.
Por isso que também não me intitulo um puta profissional da área, mas sei fazer bem. É legal, você falou do arroz. Eu lembrei que tinha um cara, eu também fiz rádio e TV, né? Estudei aqui em Bauru, e aí tinha um amigo de São Paulo que morava com a gente na República, e um dia ele foi fazer arroz, mas ele, não sei por que, ele resolveu fazer na panela de pressão. E aí, quando ficou pronto, a gente apelidou de arroz doce salgado, porque parecia um arroz doce, aquele cremão, aquele arroz mole, só que era salgado, tá ligado? E aí ele criou essa iguaria que chama arroz doce salgado. Puta, sempre tem umas coisas que surgem do nada, né? Agora, quem é bom é o Luiz. O Luiz, ele sempre foi enjoado no negócio da cozinha aí. O cara fazia, postava, fala aí. Não, cara, te falar que desde pequeno, assim, minha escola, assim, familiar de comida nunca foi assim, todo domingo churrasco, né? Era assim, eu sou minha metade, né, da família italiana, outra metade espanhola, né? E, assim, minha avó espanhola, minha outra avó italiana, né? Então, todo domingo era a macarronada da minha avó. Então, assim, eu lembro na cozinha, minha avó morava no bairro de Ipiranga ali, bem, né, tradicionalista galera da Itália e tal. E aí eu lembro a gente ia no Museu do Ipiranga de manhã, andar de bicicleta, e depois eu ficava esperando ali a minha avó terminar de fazer o molho, a macarronada e tal. E esse aí é bem, bem marcante, né? O cheiro do molho é uma coisa que, assim, cara, eu sinto o cheiro do molho de tomate, eu lembro na casa da minha avó quando eu era pequeno. E por parte de mãe, assim, a culinária espanhola até, cara, eu gosto muito de paella, assim, é um prato que realmente também me remete a muita coisa. E aí, como eu fui crescendo, eu fui tomando gosto mais, assim, da cozinha, quando eu acabei entrando na faculdade, né? Que aí eu estudei mais a fundo a questão de alimentos, tive aula de gastronomia, e aí eu fui, cara, começando a me encorajar em casa mesmo, né, a fazer os pratos. E aí eu começava a pesquisar, cara, havia muita coisa na internet, livros, né, meu primo também que se formou comigo, ele tinha uns livros que, cara, de uns caras ferrados, assim, de gastronomia. Eu começava a estudar, pegava a receita, tentava fazer, errava, mas eu lembro que um dos primeiros pratos mais elaborados que eu aprendi a fazer foi um risoto, né. E aí eu meio que me aprimorei para fazer o risoto, e minha meta era sempre fazer aquele risoto mais cremoso, que se esparrama no prato. E aí, cara, todo final de semana eu tentava fazer alguma coisa nova, aí comecei a ir para carne e tudo mais. Mas assim, cara, e hambúrguer também, só que é uma coisa que hambúrguer eu sempre gostava também, né? Então, eu cresci comendo hambúrguer também de final de semana. Quando você ficou adolescente, né, saía pra balada, final da balada, ia comer um hambúrguer também. Então, esses pratos, assim, então, uns pratos ícones, assim, que foi meio que a minha escola, assim, que eu falo que, cara, é molho de tomate, a culinária espanhola em geral, né, e hambúrguer, né, porque, cara, é uma coisa que eu sempre gostei de comer. E ao decorrer do tempo, né, você vai estudando, vai fazendo, cara, eu acho que o pessoal fala, gastronomia, às vezes você tem que praticar muito, assim, né, porque só praticando é que você vai aprendendo, você vai pegando os macetes e estudando, né, você estuda e aí você pratica e vai lá e tenta fazer. E, cara, vai ter erros, quantas vezes errei, deixei queimar arroz. Até hoje eu tenho um pé atrás para fazer feijão, porque feijão, cara, é um negócio que eu, tipo, eu nunca fui assim de testar, de fazer feijão. Sempre achei meio difícil, eu sempre achei meio um negócio meio complicado, assim. De falar que raras vezes eu fiz feijão e raras vezes eu fiz feijoada, porque eu tinha muito medo, assim, de errar, e era um negócio que era meio mistificado para mim, assim. Agora, outras coisas eu sempre fui me encorajar. Engraçado que o feijão em si era meu calcanhar de Aquiles. Ô, Luizão, modéstia à parte, o meu feijão é bom pra cacete, cara. Ó, e você já viu, já experimentou, né? Já experimentei. Fogão a lenha, forno a lenha. Eu não gosto de usar panela de pressão. O meu problema é eu tenho medo da panela de pressão. Não gosto. E outra, sabe o que ela acelera muito. Eu gosto do lance. Como eu gosto de cozinhar mais por diversão, Então, assim, eu fico horas lá fazendo e tomando uma e tal. E eu gosto que demore mesmo. Outro dia eu fiz num churrasco, tava com os amigos e comecei a fazer um feijão em cima da churrasqueira lá. Pô, vai demorar. Eu falei, mas vocês estão com pressa de quê? Nós estamos assando uma carne aqui e tal. Demorou 4 horas e ficou maravilhoso o feijão. Então, vamos combinar um feijão aí, um feijão gordo aí que eu vou fazer na churrasqueira. E outra coisa, me deu uma lembrança agora, esse lance de ser mais novo e tal, na história do hambúrguer, quando era moleque, mas moleque mesmo, assim, sei lá, 12 anos de idade, isso lá pelos anos, sei lá, 94, não, 96, 98, por aí, tinha um sítio, e meu irmão é mais velho, o Fabiano, ele tem 6 anos a mais, então eu tinha lá 12, ele já tinha 18,
E aí ele fazia hamburgada com os amigos e eu sempre junto, mas hamburgada naquela época lá, era tudo o básico que tinha. Era o pão, o Vicky Bold lá, o hambúrguer da Sadia, queijo, mussarela, o prato lá comum que tem na padaria, mas eu usava até mais o mussarela. Então tinha era aquilo ali. E aí eu pegava e juntava, eu e meu irmão, a gente, porque os hamburguinhos da Sadia eram aqueles mequetrefezinhos, né, meu filhinho e tal, aquela época lá que nossa mãe fazia no forno até, em casa, no almoço, mas a gente juntava, a gente descongelava eles, ele vinha congelado, né, vocês lembram? A gente descongelava, esperava descongelar e juntava 2, 3 e boleava aquela carne lá. Eu não sei por que raio a gente não pensou em fazer logo hambúrguer mais artesanal como é feito hoje em dia, e já desde aquela época, pegar e fazer. É que as mães, avós, acho que temperavam demais, né, o hambúrguer, e a gente via aquilo lá, e aí já acho que não ia querer imitar e não ia dar muito certo. Foi aí que depois, na época das hamburgadas, aí, feirinhas gastronômicas, a gente começou a aperfeiçoar o assunto. Legal, e aí vocês começaram a falar da história de quando a gente se conheceu, né? Que a gente já se conhece já tem um tempo já de outros carnavais, de outros festivais, né? Que foi uma história. Eu já contei algumas vezes aqui dessa feirinha, que foi em novembro de 2013, feirinha gastronômica a primeira feirinha gastronômica, mas que foi no terceiro SP Burger Fest, na época chamava SP Burger Fest, que a gente se conheceu, né? Eu tinha um blog, que era o Ponto de Chapa, e vocês tinham o Luz Camera Burger. Bom, tinham, mas na época era só um projeto na produtora, né? E aí a gente participou dessa feirinha, a gente foi, inclusive, vizinhos de barraca, e é legal. Enfim, acho que a galera que ouve todos os episódios já ouviu um pouco dessa história. Quem ouviu o Hungry Cast que eu participei, também a gente falou disso. Se não ouviu, hora que acabar a entrevista, que hora que acabar de ouvir o É Fogo, também vai lá ouvir o Hungry Cast. Se não ouviu ainda, começa pelo meu episódio, depois ouve os outros tantos que tem lá. Mas, e aí a gente descobriu, eu descobri, na verdade, que eu também tinha conhecido o Luiz nesse dia sem saber, né? Não lembrava dessa. Não, pior que é verdade. Quando a gente. Até o hambúrguer, assim, entrando na. A gente vai chegar na feirinha. Vou chegar na feirinha, mas assim, acho que no começo, cara, eu e o Rodrigão, a gente tinha lá os jogos do Corinthians, e daí já tinha uma produtora que era lá no fundo de quintal, na casa do amigo deles, quando eles começaram. E por muitas vezes também lá no centro, quando um dos vocês dois, o seu irmão tava viajando, tava em Madrid, acho que era você, eu tava com o seu irmão, depois o seu irmão viajou, daí a gente começou a fazer umas tentativas de hambúrguer caseiro, na época a gente jogava cebola, colocava creme de cebola, né, fazia, e aí, Exatamente. cara, a gente começou a fazer teste e tudo mais, e, cara, começou a ficar legal, aí vocês começaram a fazer na produtora, que já era numa outra casa, os eventos sazonal de final, uma vez por mês, e a gente chegou nessa feirinha aí, que até, por um acaso, né, eu fui recordar no dia que a gente fez aí o nosso podcast, que eu lembrava muito do Acarajé Burger, que desde então eu nunca comi o outro Acarajé Burger, e eu lembro que eu comi bastante, porque a gente estava do lado, e eu estava bem na parede que era divisa com a barraca de vocês, e eu comi alguns Acarajé Burgers, a gente trocava ali um 16mm por um Acarajé Burger. A gente, eu e o Luiz, a gente se conhece já também de muito, muito antes disso, lá pro ano de, acho que 2007, mais ou menos, que a gente se conheceu em 2006. E aí a gente sempre soube que um e o outro gostava de cozinhar, fazer uma comida e tal. Nesse lance aí, começamos a de vez em quando combinar de fazer uma hamburgada, enfim. E aí eu tinha a produtora já, com o meu irmão sócio do Fabiano e do meu outro sócio, que é o Neto, e a gente fazia lá um churrasco. E o Luizão cantava um sertanejo bacana, o Luiz e o Neto, que é o meu outro sócio, e aí eles cantavam um sertanejo, a gente juntava lá, fazia um churrasco, assistia o jogo do Corinthians, e eles cantavam um som lá, uma moda de viola lá, e a gente chamava um amigo ou outro para participar. E aí um dia, pô, Luizão, vamos fazer um hamburgada aí, Neto, Fabiano e tal, o que vocês acham? Vamos fazer um hamburgada, vamos testar. A gente sempre gostou muito de hambúrguer, o churrasco sempre era a mesma coisa, sempre fazia churrasco, vamos fazer uma hamburgada. Na época não tinha esse lance tão aquecido, mas longe de ser o que é o hambúrguer, a cena do hambúrguer aqui no Brasil hoje em dia. E aí a gente começou a ir atrás de receita, de testar, de treinar e tal. Aí, inclusive, os meninos, o Fabiano e o Neto, um inventou lá de fazer uma batata frita, o Neto, que não cozinha nada, o Fabiano foi fazer a batata, o Grow Fries, que agora que é do LCB já de tempos, desde essa época.
o Neto uma maionese, ele não cozinha nada, ele só aprendeu a fazer maionese só para participar, e eu e o Luiz ficamos desenvolvendo o blend do hambúrguer, que virou mais para frente um evento chamado Luz Câmera Burger, que virou food truck, que virou hamburgueria, e o Luiz montou o food truck também dele na época, tal, que, puta, aí a gente participava junto de feirinhas gastronômicas, e nessa feirinha especificamente, do Burger Fest, foi aquela coisa bem no começo, então a gente juntou amigos lá e quem podia que dar uma boa vontade, comprou umas caixas de cerveja e fomos. Essa foi a ideia, né, Luizão? Foi essa ideia. Lembro que eu trabalhava na época, acho que era... trabalhava na Heineken na época, e você falou, ó, cara, vai ter lá burgada, não sei o quê, bora trabalhar com a gente e tal. Cara, lembro que eu agilizei tudo que eu tinha no trabalho, cheguei lá na Benedito Calixto pra gente fazer, cara, eu mandei pros amigos, ó, pessoal, vai rolar essa feirinha de hambúrguer, quem quiser chegar. Cara, eu lembro que foi o caos, assim, tipo, ficou lotado, acho que foi a primeira feirinha que divulgou, saiu na TV, e eu lembro, cara, não parava de sair hambúrguer, assim, a gente, meio que tudo não sabia, né, a gente não tem essa ideia de como é que era fazer o evento, e a gente, cada um fazendo ali o que conseguia ajudar, a gente numa barraquinha ali de 2x2, tinham 7 pessoas ali, um cobrava, outro montava o lanche, outro fazia a chapa, né, outro tentava fritar a batata, o folha esfriava, cara, eu lembro que essa correria foi bem legal, e acho que, foi a partir daí que a gente, né, para mim também, comecei a tomar gosto pela coisa, e depois, né, o Rodrigo seguiu com o food truck, eles começaram a ir pra praia, fizeram o verão, né, no litoral de São Paulo, voltaram, e aí eu lembro que na época um amigo meu, que era chefe de cozinha, ele quis abrir já tava para abrir um food truck, ele me chamou para fazer essa parte também de comercial, de marketing e tal, que já que ele era da cozinha, precisava alguém para tocar essa parte de eventos. E aí acabou que a gente fez junto, inclusive a gente lançou o caminhão, eu lembro que foi no Carnaval de 2015, no Carnaval de Votuporanga, junto com o Luz Câmera Burger. Era nós dois de caminhão de hambúrguer para um evento aí de 12 mil pessoas. E, cara, também a gente foi coisa de fazer aí, foram, se eu não me engano, quase 4 mil hambúrgueres. Isso, 1.000 hambúrgueres por dia. 1.000 hambúrgueres por dia. Que doideira. Carnaval de Votuporanga, estive lá, mas uns anos antes, depois de, sei lá, 2010, talvez foi o último que eu fui, mas não lembro. Cara, e depois eu lembrei de uma coisa que eu devia ter levado quando a gente gravou, mas eu só me liguei depois, que o nome do projeto e depois da hamburgueria ficou Luz Câmera Burger, porque veio da produtora do negócio Luz Câmera Ação. E a gente aqui em Bauru, enfim, na República, tinha o time de futebol de rádio e TV. E o time chamava Luz Câmera Gol. E aí eu tenho a camiseta até hoje, que é tipo, uma camiseta toda colorida, porque é uma color bar, que pra quem não sabe é aquela... quando tá fora do ar a TV, tipo aquele negócio todo colorido, várias barras coloridas. E aí eu devia ter levado essa camiseta do Luz Câmera Gol, cara. Ia ser demais. Puta, essa é uma honra, velho. Eu ia pendurar lá. A próxima vez que você vier pra São Paulo, traz aí que nós vamos colocar lá, pendurada. Muito bacana, velho. A não ser que não seja presente, mas se for um presente eu vou pendurar lá. Senão a gente coloca lá e grava com ela atrás ali, tira foto junto, porque vai ser muito legal. Porque realmente o nome é exatamente por isso. Mas não é, cara. Essa é recordação histórica, porque são raríssimas. Eu acho que, se bobear, eu nem cheguei a jogar com ela. Me manda uma foto dela, por favor. Eu vou mandar. Ela é maravilhosa, toda colorida, assim, é espetacular. Mas eu acho que eu não cheguei nem a jogar. Eu já trabalhava, estagiava nessa época. Eu lembro que eu fui... Talvez eu entrei em um jogo, mas não era o meu forte também. Deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. Vocês falaram um pouco do começo da atuação, principalmente da LCB. E Luiz, como é que começou o teu lance com os cursos, cara? Cara, os cursos foi o seguinte, ano retrasado, né, antes da pandemia aí, 2019, no final do ano, eu já tinha saído da Heineken, eu tava num ano meio sabático da coisa, tava trabalhando com eventos, a gente tinha um espaço de eventos na Vila Madalena, eu e minha esposa, e a gente tava fazendo os eventos e tudo mais lá, e eu sempre assim, eu já tinha um Instagram, que depois que eu fechei o food truck, chamava Me Convida Pra Comer. E aí eu postava tudo onde eu ia comer, né? Tudo que eu fazia de comida. E, cara, aí eu falei, puta, eu sempre gostei disso, né? E eu vi os outros Instagrams começando com questão de comida, tudo mais, né? A cena do hambúrguer já tava, muito, assim, bombando, assim, em São Paulo, né? Algumas capitais do Brasil ainda já tinham um movimento, mas, assim, outros lugares do Brasil ainda tava caminhando a questão do hambúrguer artesanal. E, cara, e assim, o pessoal comentava no Instagram, pô, não sei o que, sou aqui de não sei da que cidade, você tem que vir aqui comer no tal restaurante e tal. E eu falava, pô, que legal, né? O Brasil é tão grande e tem muita gente que gosta, né, de gastronomia,
E eu falei, cara, eu vou... E assim, eu sempre gostei de hambúrguer também. Eu falei, cara, vou começar a falar de hambúrguer aqui, porque é uma das coisas que eu mais gosto, né? Tá em alta e tal. E aí eu comecei do nada, assim, foi um dia do nada, né? Junto com o meu sócio a gente tinha a parte do marketing digital, eu falei, cara, vamos ser um hambúrguer raiz, né? Na época tava aquela coisa de Nutella, raiz, eu falei, cara, vamos resgatar o hambúrguer raiz mesmo, que é o X-salada, o X-burger. E eu sempre fui muito de bater na tecla, cara, tem que ter uma puta maionese o hambúrguer, tem que ter um sabor que complementa tudo. E eu comecei a criar, eu criei, na verdade, um e-book de molhos chamado 101 molhos para hambúrguer, porque eu procurava para fazer algumas maioneses sem ser a maionese tradicional e eu não achava. E eu tinha já várias anotações de quando eu trabalhei em navio, eu ia nos lugares para comer, eu sempre ia anotando as receitas do que eu via, eu achava interessante de outros lugares, que na época a internet ainda não era tão divulgado. Eu tinha um caderninho que eu guardava bastante receita, né? Inclusive, esse caderninho depois foi se tornar grande parte, o e-book de molhos para hambúrguer. E aí eu comecei cara, eu criei esse e-book, comecei a fazer e comecei a vender. E aí a galera começou a pedir, né? Puta, mas eu queria aprender mais sobre hambúrguer artesanal. E eu comecei, como eu tinha um WhatsApp Business dessa galera que comprava o e-book de molhos para dar uma assistência, alguma dúvida e tudo mais, eu via que assim, tinha muita gente, sem ser nas cidades, nas capitais do Brasil, que não sabia sobre hambúrguer artesanal. A referência dos caras era um hambúrguer congelado, sadia, né? Aquilo para o cara era hambúrguer. E ele queria aprender mais sobre o hambúrguer artesanal, como é que você fazia, assim, que pra gente é uma coisa besta, o cara não sabe o que é um blend, o cara não sabe como é que você moe a carne, o cara não sabe como é que ele pode fazer uma maionese. Então, assim, eu enxerguei uma oportunidade e falei, puta, cara, acho que eu posso falar com essa galera e posso levar essa informação porque ajudar o cara, de repente, né? Foi na época que estava começando a pandemia, que foi no começo do ano passado, já quando a galera começou a pedir o curso de hambúrguer, muita gente perdendo emprego, a galera querendo ter uma fonte de renda que às vezes não sabe como, e às vezes a pessoa enxerga no hambúrguer, né? Não que seja muito fácil, como o pessoal acredita que seja, mas assim, é a primeira coisa que o pessoal enxerga, que seja mais fácil para ele poder comercializar, de repente, num delivery dentro de casa, ou no carrinho de lanche na praça da cidade dele, ou na garagem que ele faça ali para vender para o bairro, né? Para pelo menos ele poder ter uma fonte de renda, e muita gente começou a pedir, e, cara, a internet é uma ferramenta incrível que você chega a lugares que eu nem imaginava que existia. E aí começou essa coisa, assim, do pessoal pedir, e, cara, o hambúrguer raiz foi crescendo, e assim, fui aumentando o curso, fui complementando, fui falando mais sobre o American Cheese que estava chegando, galera como fazia blend de queijo, que às vezes o cara não tinha nem o queijo prato na cidade dele, então ele tinha lá os queijos da cidade dele, ele queria fazer um queijo específico para a hamburgueria dele, cara. Então eu fui estudando isso, levando o conhecimento para a galera, e, cara, chegou um tamanho assim que eu nem imaginava, né, o hambúrguer raiz, né, para levar essa informação para o resto das pessoas. Até é engraçado que, assim, eu nunca fomentei muito São Paulo, assim, porque aqui já era uma cidade que, assim, todo mundo tem acesso a fazer um curso presencial ou ir nas hamburguerias legais que são referência nacionalmente e tal, mas fora de São Paulo não tinha. E aí eu falei, pô, acho que alguém tem que falar para essa galera, assim, porque a galera não tinha acesso à informação. Por mais que a internet estava aí, o pessoal ficava meio assim de pegar coisas só do YouTube, né? Eles tinham que ter alguém que realmente falasse a língua deles e falasse, cara, o beabá do que não é desmistificar muita coisa que o pessoal falava de hambúrguer artesanal e tudo mais. E aí foi indo, cara, e aí começou a ter os cursos, começou a pintar consultorias também para fazer de hamburguerias fora de São Paulo. Os alunos que abriam as hamburguerias através dos cursos, cara, pediam auxílio num desenvolvimento de um cardápio, pediam auxílio numa operação, né? E aí também começou a pintar essa outra linha, assim, de dar essa consultoria para essa galera que estava abrindo as hamburguerias e precisava também de um a mais, né, além das informações do curso, ou pessoas que já tinham hamburgueria e queriam melhorar a operação delas, e aí surgiu o hambúrguer raiz, assim, mais forte, e aí a gente está aí até hoje, assim, né, o ano passado acabou que, né, esse ano, na verdade, acabou que eu dei uma segurada na questão de vender os custos mais, por conta de ter aberto o Big Louie, que é a hamburgueria hoje que eu tenho, né, de delivery, e aí acabou que tomou bastante tempo e aquela coisa, né? Você tem que acabar focando uma outra, né? Acabar focando ou numa coisa ou uma na outra para fazer bem feito, né? Então eu resolvi dar uma segurada no hambúrguer raiz para focar no Big Louie, mas já tô com uma ideia de voltar aí com os cursos também, porque a galera tá pedindo, muita gente voltando, pô, e aí, quero mais, que não sei o que lá. Então a ideia é voltar logo com isso daí. Boa. Não, legal, cara. E aí, vocês já com essa atuação, com esse know-how em comunicação, com curso, com produtora e tal,
começar o podcast foi tranquilo, né? Como é que foi a ideia do projeto para começar a fazer essas entrevistas? Então, na verdade, o canal chama Burger TV e dentro do canal tem dois programas, né? Um é o Hungry Cast, que é o podcast, e o outro é um canal no YouTube e o outro é o Carro-Chefe. O programa Carro-Chefe e o canal Burger TV já existe há mais de desde 2017, então 4 anos. Acho que foi 2017 que eu comecei. Na verdade, um pouco antes. Eu comecei a fazer uns vídeos e subir no YouTube, mas no outro canal. Era um YouTube que tá lá como Luz Câmera Burger, o canal. Que foi antes de abrir a hamburgueria. E meu irmão comigo nas viagens gravava tudo, viagem, ou mesmo em São Paulo aqui, em hamburguerias. Gravava com o celular e a gente editava, fazia uns programinhas de 2, 3 minutos mostrando o ambiente, o local e tal. Inclusive o Luiz participou comigo algumas vezes, ia junto, a gente fazia. E sempre assim, no tom de brincadeira, no tom bem-humorado, sempre tinha uma piadinha no meio, não tinha menor comprometimento era só para mostrar, e nem avaliar, nem falar bem nem mal, só mostrar, comer e se divertir e tal. E aí, depois que eu montei o Luz Câmera Burger, tinha lá o ambiente e a produtora é no mesmo espaço, ou pelo menos no mesmo terreno da hamburgueria. Então, assim, ficou ali, juntou a fome com a vontade de comer. A produtora junto com a hamburgueria e o canal já tinha aberto, já visitava alguns lugares e tal. Foi aí que eu resolvi montar o canal, me chamar de Burger TV, isso é mais isento, na verdade, da hamburgueria. A hamburgueria servia só como um espaço de locação. E aí eu convidava profissionais da área, hamburgueiros, donos de hamburgueria, e enfim, para trocar uma ideia e fazer um hambúrguer enquanto batia um papo. Nada nunca foi para mostrar a receita, assim, mas eu vi que isso começou a ter uma repercussão bem grande no meio da galera que queria se especializar, montar hamburgueria por aí. Puta, então, em lugares fora de São Paulo, sei lá, por acaso iam em hamburgueria, nunca fui com a expectativa de me reconhecerem, mas a galera, porra, você é o meu, do Rodrigo, do Burger TV e tal, pô, que legal, carro-chefe. Na época eu gravava, fazia junto com o Fabrício do Burger Perfeito, na verdade ele comigo, eu convidei ele para vir participar do canal, foi um pontapé para o Hambúrguer Perfeito montar o canal dele depois, e aí a gente apresentava junto e tal, e tinha um jargão que era o Vroom, que era do carro-chefe, e aí, chamava Carro-Chefe o programa, então o Vroom era para uma passagem de tempo do programa, e aí eu ia em algum evento, alguma coisa, mesmo fora de São Paulo, em São Paulo, e a galera me relembrava, reconhecia, via, então eu vi que o canal tomou uma proporção. Só que pelo fato de muito trabalho da produtora e a hamburgueria também dando muito trabalho, o Fabrício resolveu montar o canal dele, já que ele focou, ele saiu do trabalho que ele tinha, enfim, fora de que não, e focou no Hambúrguer Perfeito, no blog dele lá, acabou montando o canal dele. E aí eu parei um pouco de produzir conteúdo pro Burger TV. Passou eu continuei mais um tempinho e parei depois. Passou uns 2 anos, 1 ano e meio, esse lance de podcast e a pandemia e tal, para dar uma movimentada, pelo fato de ter a produtora ali e o estúdio, pensei, lembrei, eu falo, vou falar com o Luiz, a gente batendo um papo um dia lá também, falou de podcast e tal, ele querendo juntar as ideias dele, de trazer também um pouco mais de informação, não só no curso online, mas também no canal de YouTube, e a gente pensou, vamos montar um podcast que a gente pode falar de gastronomia, e abranger não só quem é profissional da área, mas quem quer falar de comida. E nessas também convidamos o Lucas Salles, que é do programa do Edu Guedes, lá da Band, que é The Chef, né? The Chef. E o Lucas Salles, ele é um parceiro, brother meu, e que ia lá já na hamburgueria, porque o estúdio que ele grava da Band ali do lado, ele ia bastante lá na LCB. Convidei ele e aí juntou nós três lá para começar o canal. O Lucas agora deu uma
parada, porque ele tá gravando uns filmes aí e tal. Mas continuamos, eu e o Luizão, fazendo podcast. E também voltei a fazer o programa Carro-Chefe. Só que agora indo visitar os lugares e agora com conteúdo maior, com mais tempo, mostrando com mais detalhe as casas, já que mudaram, né? As métricas aí do YouTube, as pessoas querem saber mais e ver mais e levar mais conteúdo para a galera. Agora tem bastante conteúdo de outros canais que fazem, que são bem legais também. Legal. E aí o podcast, imagino que também já gerou muitas boas histórias, ou dos papos, ou das histórias que a galera mesmo traz dos convidados, né? O que vocês acham que já teve de mais legal, assim? Só para nós já vamos assim, tem pouco tempo, não tem tanto tempo, quer dizer, pouco tempo para aquelas, né? Começamos acho que em março, né, Luizão? Foi março desse ano, Foi março, final de março, começo de abril, foi por aí. Começo de abril, mas estamos no episódio, vamos completar o 50º, é isso? 50, isso. O 50º episódio. Então, assim, tiveram realmente histórias, porque também são pessoas de perfis variados. Então, assim, chefe de cozinha, entusiasta só, cara churrasqueiro, paejeiro, teve de tudo já. Então, tiveram histórias legais mesmo. Cantor, artista, Big Brother, enfim. E aí, sempre relacionado ao universo gastronômico. Lembra de alguma aí, Luizão, boa? Cara, acho que o legal do podcast é você poder trocar essas experiências e ouvir as histórias das pessoas, né? Que é isso aí que acaba te até enriquecendo na vida e ouvir as histórias. E realmente teve várias histórias bem legais, assim, histórias engraçadas, histórias que te dão uma visão. Acho que, assim, vou citar alguns que eu me lembro, assim, caras de empreendedorismo, cara. O Rodrigo, que é o CEO da Boalha, aquela rede de restaurantes de comida saudável, né? De fast food, mas de comida saudável. O cara deu uma aula, assim, falando sobre empreendedorismo, sobre expansão de franquias e tudo mais. Teve o cara também que... Acho que até nesse dia o Rodrigo estava gravando fora, e aí foi um rapaz que ele chama Ex-Burger. Ele tem hamburguerias que ele começou nas comunidades, né, em São Paulo, e hoje o cara tem mais de 100 hamburguerias Ex-Burger dentro das comunidades, assim, tanto em São Paulo, já em outros estados também, né? E a história do cara foi uma história de vida muito legal, assim, também, que realmente me marcou. A galera da gastronomia em si, assim, né? O pessoal que vive também disso, né? De empreendedorismo, só para completar mais um pouco, aí teve o Henrique do Pets, que foi, bom, todo mundo conhece o Pets, aí estourou e foi legal pra caramba, contou novidades até, inclusive, na época do lance deles, da collab deles com o White Castle, e ele contou lá em primeira mão, e agora foi lançado já. Teve o Felipe, o Prior, que é empreendedor no ramo gastronômico e ficou mais famoso por ter ido para o Big Brother, então contou histórias diferentes, contou a história do pizzaria que ele tem e sobre empreendedorismo falou bastante, e também histórias de dentro do Big Brother relacionadas à comida, como é ficar na xepa e tal, e aí as fofocas de passar fome dentro do Big Brother. Isso foi engraçado. Passar fome aqui, né, no sentido do Big Brother ali, que não é comer arroz, feijão, a rabada 5 semanas seguidas e aprender a cozinhar porque era aquilo que tinha, enfim. E aí, empreendedorismo, eu vou dar um spoiler agora. Só recordando, teve o Rogério Drummond, que tem uma churrascaria em Miami, então é legal também ver experiências de pessoas que têm tipos de negócio diferentes. O Alberto, do Albert's Famous, que é uma rede de hamburgueria aí que tá abrindo franquia pra caramba. O cara, até o nosso papo ali, tinha aberto 50 lojas, e até o final do ano agora ele prometeu lá, contou para nós que ia abrir mais 50, ou seja, 100 lojas aí praticamente em 1 ano e meio. Então tiveram vários. E aí, em primeira mão agora, vou dar um spoiler que em breve teremos a presença do presidente do McDonald's do Brasil, Paulo Camargo. Ele já está combinado, foi convidado e está combinado, vai participar com a gente, presidente do McDonald's Brasil. Vai ser show de bola aí
e acho que vai ser um papo bem bacana. Pô, que sensacional, cara. Sensacional. Cara, e aí tem alguém que vocês gostariam muito de entrevistar e não conseguiram ainda? Tipo, sei lá, já tentaram e é difícil, ou de agenda, ou de chegar na pessoa? Assim, por incrível que pareça, o Paulo Camargo tá bem difícil, mas eu consegui. E já tive uma alteração de data, mas eu consegui, assim, bem. Foi por relacionamentos e contatos que eu tenho para conseguir chegar a conversar com ele. Com ele não, na verdade, com o assistente e tal, mas está combinado já. Mas era um dos caras assim, que eu mais queria, porque putz, eu acho que o cara tem muita coisa para passar sobre empreendedorismo. É claro que tem muitos outros, seria muito legal, chefes famosos, renomados, enfim. Mas são muitas pessoas, mas por enquanto ele era o que estava mais difícil e na tentativa. É claro que tem outros que eu já tentei e ainda não consegui. Legal, mas tem algum que vocês falam, putz, esse eu queria muito, assim, sei lá, seria um sonho entrevistar esse cara e ainda não rolou. Deixa eu falar, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu gostaria de entrevistar aí dentro da gastronomia alguns chefes aí que eu admiro, assim. Cara, o Alex Atala seria um cara que eu gostaria de conversar, né? E conversar, né, entrevistar também. E alguns chefes de fora aí, assim, cara. Eu gosto muito do aquele Reston Blumenthal, que faz aquela culinária meio doida, assim. Eles, cara, sempre busca pegar o máximo do ingrediente, como é que se faz pegar a melhor carne, com a temperatura, o processo e tudo mais. Esse cara é um cara fera também, que eu acho que seria muito bacana poder entrevistar ele assim. Né? Acho que teria muita gente, mas de cabeça agora que me vem, os caras que realmente eu gostaria de entrevistar desse mundo da gastronomia, que eu acho legal, seriam esses. E um deles, que esse é do McDonald's, o presidente, cara, é um cara que realmente vai ser uma realização poder entrevistar esse cara, porque realmente o McDonald's é uma referência, assim, para quem gosta de hambúrguer, cara, os caras são... não tem o que falar, né? E o McDonald's deu uma repaginada no conceito deles aqui no Brasil, né? Os caras, eles uma época, pelo fato de abrir muita hamburgueria, claro que nunca nós vamos comparar uma hamburgueria que tem uma unidade só com o McDonald's. O problema é que tem milhares de hamburguerias que tem uma unidade, duas, três, umas tem 50, como vem aí umas redes aí pequenas, mas passam a começar a incomodar os caras. Então, assim, com certeza eles tiveram que ir dando uma oxigenada. E aí eu acho que esse cara foi um fenômeno nisso. Você vê que o McDonald's mudou muito de uns anos para cá, principalmente, assim, vendo aqui no Brasil. Mas, assim, tem outros caras, por exemplo, o George Motz, que também não é tão complicado, porque já tem uma relação de amizade, mas é um cara super legal, que eu gostaria muito de trocar uma ideia, mas eu gosto de fazer mais presencial lá. O único que a gente fez, por enquanto, online, foi com o Corbucci, que, para quem não conhece, é o maior comedor do Brasil. O cara come até 9 quilos de comida, participa de competições, as maiores competições aí do Brasil e do mundo de quem come mais, hot dog, hambúrguer, pizza, esfirra, enfim. O Ricardo Corbucci, ele bem conhecido aí no YouTube. Ele mora nos Estados Unidos, ele está morando nos Estados Unidos. Eu tinha conversado com ele já antes, mas foi uma semana antes dele ir, não deu tempo, ele é de Brasília, então aí ele estava nos Estados Unidos e a gente acabou falando por vídeo. Mas eu gosto muito de fazer presencial lá, porque o podcast é um videocast, né? Então, eu acho que fica mais... no nosso caso ali, é a proposta. Por isso, é um pouquinho mais complicado. Então, levar o presidente do McDonald's lá tá complicado mais por conta disso. O Roberto Barcelos, por exemplo, é um cara que eu gostaria muito, já conversei com ele outro dia e tal, mas tem que calhar a oportunidade de estar em São Paulo, de ter um tempo lá, de aparecer lá, de a gente se falar e saber que está em São Paulo ou não. Então, quando é fora de São Paulo, dificulta um pouco mais. E tem uns caras, tipo o Jacan, tal, que eu já tentei e não consegui, além de outros que eu acho que teriam histórias legais, mas não necessariamente o cara seja do meio de gastronomia. Então, o Rogério Morgado, do Pânico, eu consegui falar com ele, mas não consegui marcar ainda, que é um cara de stand-up, que é engraçado. Então, tem textos engraçados sobre comida, enfim, eu acho que dá uma diversificada no canal isso.
Legal, com certeza, cara. Traz outras histórias, porque, enfim, não é focado só em enfim, profissionais, ou hamburgueiros, ou churrasqueiros, ou gente, empresários, é muito mais amplo, né? Então traz todas essas histórias diferentes. Uma entrevista legal foi com o Paulo Matias, que é apresentador do programa Morning Show da Jovem Pan. Ele não. Quem talvez saiba quem ouve o programa, não tem nada a ver com a gastronomia, mas ele tem um canal no YouTube que chama Talk Churras. E ele é um super entusiasta de churrasco. E ele convida as pessoas no canal dele, é super legal no YouTube, ele convida para bater um papo e ele faz um churrasco ali. Por esse motivo, eu convidei ele para um podcast para bater um papo sobre churrasco, sobre o que ele pensa sobre a gastronomia, enfim. Sim, é bem variado mesmo o podcast. Boa. E tem algumas outras ideias para o podcast, novos formatos ou alguns outros projetos? Ou por enquanto vai seguir nessa linha? Por enquanto, nós vamos seguir nessa linha, porque acho que tem muita gente ainda para bater papo, conversar, e principalmente que a gente abre o leque nesse sentido, de não ficar só no nicho de chefe e empresário do ramo, para falar sobre o assunto. Então tem episódios que são muito engraçados. Teve um amigo nosso que ele fez uma cirurgia bariátrica já faz muitos anos, já faz uns 15 anos, mas ele era bem obeso, chegou a pesar mais de 180 quilos aí, e ele tinha situações, histórias engraçadas sobre o assunto e curiosas, que cara, às vezes a gente não sabe, histórias constrangedoras, histórias engraçadas que ele passou e quanto comia, da forma como... Então, assim, foi puto episódio, acho que o mais engraçado que a gente teve, que é o Érico Iannarelli. É muito engraçado o episódio, mas assim, talvez para quem esteja ali no momento querendo procurar alguma coisa sobre empreendedorismo na área ou sobre gastronomia em si, não é esse o episódio, mas quem quer se divertir, esse é um episódio bacana. Então assim, tem muita coisa pra gente ainda desbravar, eu acho, dentro do HungryCast. Então, talvez usar até mais a possibilidade de fazer videochamada, que a gente fez e ficou super legal lá, do formato que nós fizemos. Então, assim, acho que aí o céu é o limite. Então, daí dá para chamar gente de fora, de qualquer lugar, para trocar ideia, e aí vai que vai. Legal. Cara, a gente sempre fala aqui muito de defumação e é uma boa falar pra galera do hambúrguer que a Kings Barbecue é a maior e melhor empresa de pit smokers do Brasil, é muito comprometida com o crescimento do mercado e também com a fabricação de equipamentos de extrema qualidade e eficiência. Já imaginou começar a trabalhar com hambúrgueres defumados aí na sua hamburgueria? Então manda uma mensagem que eles vão te ajudar a encontrar o melhor equipamento para o seu negócio. Chama a Kings Barbecue e fecha com certo. Galera, tem um quadro aqui nesse podcast, que é o Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica, entre aspas, às vezes. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que o Botino fez pra mim, porque ele me entrevistou no meu próprio podcast, no episódio 34 aqui, e aí ele fez essa pergunta como Lenha na Fogueira, e eu vou aproveitar e vou fazer ela pra vocês. Qual entrevistado deu mais trabalho pra vocês, ou na hora de gravar, ou foi a pior entrevista? Puta, acho que teve, eu não lembro exatamente agora, e, puta, talvez aí... É tímido, tem vários. O cara fica meio nervoso e tal. Não foi a pior entrevista. Um amigo meu, o Ale, ele era sócio do Bar Blá, e ele é sócio agora do Tio Nico, que é uma lanchonete aí que eles estão fazendo sanduíche do pão de alho, que é uma delícia, inclusive. Ele é muito tímido. Ainda bem que ele estava com o próprio Tio Nico, que é o outro sócio, que tava mais solto. Mas o Ale estava lá, ficava nervoso tal, e o que fazia, o que falava. Então ele, por exemplo, pelo menos estava com o outro sócio que estava salvando ele. Quer dizer, ainda bem que era mais o Tio Nico mesmo que a gente queria falar. O Ale, eu falei para ele, eu quero conversar com você também, mas para contar das histórias do Blá, que o Blá foi uma balada aqui em São Paulo, que tem muita história de dentro. Aí ele falou, não, mas agora pode me chamar, que eu já quebrei o gelo aqui e tal. Então ele ficou bem nervoso. Assim. É que é engraçado o pessoal chegar lá e ver, assim, a produtora, um monte de câmera, a luz, né, bem puta produção, assim, todo mundo que chega lá é engraçado. Os caras falam, nossa, não sei o quê, né, e o pessoal fica, quem, assim, não tá acostumado às vezes com a câmera, fica no time. O que a gente sempre fala é, cara, tranquilo, senta na cadeira aqui, é um papo de bar, faz de conta que não tem nada ali,
A gente tá no bar aqui, vai tomar. Tem convidado que a gente bota cerveja pro cara ficar mais tranquilo. E até ia falar, inclusive, um dos primeiros episódios, né? Eu chamei meu primo, né? O Carlão lá do Braseiro, né? Da galeteria. Ele é um cara assim, fala pra caramba, mas ele é meio tímido assim no começo, né? E tivemos que colocar uma cachaça 2 dedos lá pra ele tomar, pra ele dar uma relaxada e para depois também desembestou, né? Mas no começo o pessoal tava tímido. Puta, ele tava. Nós colocamos ele na fogueira mesmo, que se eu não me engano, ele foi o primeiro, né? Acho que foi o primeiro, né? E ele é tímido pra caramba mesmo. E aí nós colocamos a cachaça e começamos. Aí na hora que falou, bom, então é isso, obrigado, Carlão, então. Mas já? Eu não queria nem começar. Foi legal. Tava começando a aquecer e acabou, né? Exatamente. É que ele tava começando a ficar alegre e ele teve que acabar. Legal. Vou fazer para vocês então agora a nossa pergunta de R$1 milhão. O que o fogo significa para vocês? Cara, o fogo para mim é transformação, cara. Que você pode transformar um ingrediente ali que tá de um estado para um outro e você pode usufruir disso. Então, para mim, fogo é transformação, que você pode transformar muita coisa através do fogo, né? Ou, né, você pode pegar uma coisa que está construída e transformar a nada. Né? Então, para mim, fogo remete à transformação, porque você transforma as coisas, né? Tanto para bem quanto para mal. O fogo, para mim, é união. Por incrível que pareça, fogo, mas une, reúne, união, reunião, pessoas. Então, putz, cara, você acender um fogo e começar a assar alguma coisa, ali, fazer uma comida, seja ela qual for, você vai juntar pessoas em volta, bater papo, e isso daí é um clichê talvez, mas eu acho que é bem isso mesmo. Legal, boa. E aí, vocês têm alguma receitinha, uma dica, um truque para passar pra galera que ouve a gente? Vamos lá, vou dar uma coisa assim, acho que a gente falou no começo lá tanto você falou do arroz, do feijão, cara, eu vou dar uma dica de um arroz aí que eu acho que cabe pro almoço de domingo, cabe para você fazer um churrasco, cabe para você fazer em casa no dia a dia, que é simples. Inclusive, foi uma das vezes que eu cozinhei lá no Luz Câmara Burger, Luz Câmara Brasa, na verdade, foi o arroz que eu chamo de arroz Valderrama, né? Que ele é melhor que o Birubiru. Sensacional. Que na verdade você faz um birubiru, só que na verdade você pode complementar ele com algumas coisas que vai trazer um sabor a mais ali, como uma linguiça defumada, em vez de só o bacon também. Então você bota linguiça, você bota bacon, né? Você frita os dois ali, aí você tira metade, né? Para deixar o crocantezinho pro final e deixa a metade para cozinhar com arroz. Aí você bota cebola, coloca cheiro verde, e aí você coloca o ovo no final e você cozinha o arroz no caldo de frango, né? Se você tiver com pressa, você bota um sazon, um caldo de frango que vai resolver. Se você estiver tranquilo, cara, faz ali, vai fazer uma canja, pega aquele caldo ali e você cozinha um arroz que vai ficar um arroz sensacional para o seu almoço de domingo, para o seu almoço do dia a dia. E ele é rápido de fazer e, cara, fica sensacional. Pô, legal. Quero ver então quando a galera fizer, marcar a gente aí para ver o que vocês estão fazendo, as receitas da galera. E vocês têm alguma coisa para indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Inclusive o HungryCast, claro. Bom, eu tenho umas dicas aí, é que agora, assim, para falar a verdade, tem tanta coisa agora eu tô até mais por fora do que talvez a galera aí, mas quando eu comecei a fazer o canal e pesquisar, eu cacei muita coisa a fundo, porque não tinha. Então, tem um livro de hambúrguer que eu gostei muito, é um livro pequeno, mas sobre a história do hambúrguer, muito legal. A editora Senac distribui aqui, então chama Hambúrguer, uma História Global, do Andrew Smith. Gosto muito dos conteúdos do George Motz, depois a gente vê, assim como uma galera aqui, já que ele veio para o Brasil e depois ainda encontrei ele lá nos Estados Unidos, é um cara especialista em hambúrguer aí, ele visitou, viajou vários lugares nos Estados Unidos, tem um livro dele que é muito bom, o Great American, o livro, e o DVD dele, que eu não sei se consegue encontrar aqui, mas no YouTube com certeza tem o conteúdo, que chama Hambúrguer América, do George Motz. Eu gosto bastante desse conteúdo. E aí, claro, o HungryCast, o Carro-Chefe, o É Fogo, e, enfim, tem vários, o do Fabrício, o Hambúrguer Perfeito, que é uma invasão, né? É legal. O do Barbecue King, o canal dele é muito legal no YouTube.
Então, assim, tem vários que valem a pena. Legal. Alguma coisa para indicar, Luizão? Cara, te falar que eu gosto muito de um canal no YouTube, cara, que chama Sam the Cooking Guy, que é um cara, ele é um cozinheiro, chefe, assim, e ele tem uns restaurantes nos Estados Unidos de tacos. Só que ele faz o que ele faz? Ele faz várias receitas de, por exemplo, tipo, ele simplifica algumas receitas desses fast food, dos restaurantes famosos e tal, de uma maneira que você consiga fazer em casa. E é legal porque, assim, ele é bem didático, assim, da coisa, e é um canal que eu assisto bastante, sempre tem, o cara posta, ele é um youtuber bem grande lá nos Estados Unidos, e sempre posta umas receitas bacanas toda semana. Então, quem gostar de cozinhar, quer aprender essas coisas novas e fazer as receitas dos restaurantes famosos em casa, né? Chama Sam, S-A-M, de Maria, The Cooking Guy, né? Que é o cozinheiro, né? Em inglês, The Cooking Guy. É bem legal. Maravilha. Galera, quem quiser encontrar vocês, o podcast, os trabalhos de vocês pelas redes sociais, por onde procura? No Instagram, encontrar aí o nosso canal, @canal Burger TV. No YouTube é Burger TV, youtube.com/Burger TV. Meu Instagram é @Rokuri e tem do Luz Câmera Burger, enfim, não vou ficar passando todos aí, acho que pode passar? Pode, por favor. @Luz Câmera Burger, Burger, sem o U no final. @Luz Câmera Brasa, agora que eu fiz um Instagram novo para divulgar, para postar, porque dentro do Luz Câmera Burger a gente tem esse outro braço, que é o Luz Câmera Brasa, e tem um cupim aí bem gostoso, bem legal, que tá ficando bem famoso. Então, para começar a diferenciar, a destacar do Instagram do Luz Câmera Burger, da hamburgueria, eu fiz o Luz Câmera Brasa. Cara, é o meu, né? Galera, segue aí no canal Burger TV, como o Rodrigo falou. Pode seguir também lá Hamburguero Raiz. Lá tem já muito conteúdo. Se você gosta sobre hambúrguer, quer aprender, quer ver mais, quer receitas. Cara, tem várias dicas muito legais, vários conteúdos. Entra lá no IGTV, tem várias lives legais de receita. O ano passado eu cheguei a fazer toda segunda-feira uma live de receita, né? Então, assim, tem muita receita legal para quem gosta de hambúrguer. E, né, seguir conteúdo sobre hambúrguer. E também, quem quiser seguir, segue lá a hamburgueria também, Big Louie Burgers. Para também ver lá os hambúrgueres que a gente faz. Quiser experimentar também em São Paulo, né, vai lá que agora, em breve, a gente vai ter um atendimento ao público também, além do delivery. Maravilha. Nós estamos no Instagram também, no @efogopod, o meu é @RodrigoPeters_. Dá aquele salve lá, segue a gente, segue os meninos e ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega o podcast, manda o link pra galera, fala que assistiu, tem no Spotify, no caso nosso tem no Spotify, no YouTube e tal, o deles tem em vídeo no YouTube e em áudio no Spotify, então dá pra ouvir todo mundo, dá pra assistir também no caso, e vão lá assistir a entrevista que eu dei pra eles também no HungryCast, depois vocês contam pra gente o que vocês acharam. Galera, brigadíssimo, foi mais uma vez um prazer conversar com vocês e trazer essa história toda aqui pro podcast. Pô, o prazer foi nosso, gostei muito, fiquei muito feliz quando você convidou. A gente já tem essa... Nós gravamos outro dia pro HungryCast, foi legal pra caramba. Então já acompanhava já o É Fogo e vi que só a galera bacana tá lá. Então foi uma honra quando você convidou a gente e a gente conseguiu marcar esse papo hoje. Pô, Rodrigo, eu também queria agradecer aí, acho que foi muito legal a conversa também, agora tá desse lado também aqui no É Fogo também, conversando, trocando essa ideia, e eu acho que eu vou deixar um convite aqui, já que a gente, né, você já foi lá na nossa casa, a gente já veio aqui na sua casa, a gente fez muito blá blá blá, no próximo encontro a gente vai ter que meter a mão na massa aí, fazer alguma coisa com o fogo, que seja um hambúrguer, uma carne, então acho que no nosso próximo encontro que a gente faça uma comida aí para celebrar. Combinado. Vamos, sem ser naquela de, vamos marcar mesmo, e aí a gente agiliza isso aí. Agora que a pandemia tá dando uma enfraquecida, tomara, de repente a gente consegue se encontrar com mais facilidade. Mas brigadão, galera, brigadão mesmo. Foi um prazer de novo falar com vocês. Queria agradecer a Kings Barbecue e o Carvão IP pela parceria de sempre, e agradecer a todo mundo que nos ouve aí de casa. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!